Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, eu estava pedindo a Deus uma palavra, uma mensagem para trazer ao coração da igreja, de cada um dos nossos irmãos neste dia. E o Senhor colocou no meu coração um versículo da palavra dele. E hoje eu não vou pregar um sermão expositivo, como eu costumo pregar. É o meu estilo de pregação, é a minha forma de lidar com a exposição das Escrituras. É o método expositivo, sobretudo lecto contínuo, onde nós pegamos um livro da Bíblia e vamos perícope a perícope, parágrafo, versículos da Bíblia, e vamos caminhando até o final do livro. Hoje não. Hoje eu vou pregar um sermão não expositivo, um sermão tópico, um sermão temático. E espero em Deus que o Senhor possa falar ao nosso coração, porque aquilo que eu vou falar tem amparo nas Escrituras. Existem alguns tipos de sermões que os pregadores pregam. Então, existe o sermão textual, que é quando o pastor ele expõe um texto, e dizem aí os entendidos na área da homilética que o sermão textual ele vai de um versículo até 3, no máximo 3 versículos. E dali o pastor tira o seu tema, os pontos, toda a estrutura do sermão. Esse é um sermão textual. Existe o sermão tópico ou sermão temático, que é aquele sermão onde o pastor ele cita um texto bíblico, mas ele vai extrair daquele texto o tema. Então, ele vai trabalhar um tema, um assunto, e não necessariamente expor aquele texto que ele leu. Ele está pegando aquele texto como base para o tema que ele vai falar, mas ele vai usar outros textos na Escritura. E é isso que nós vamos fazer, nós vamos pregar um sermão temático, e o tema do nosso sermão vai ser Conselhos de um Pastor para a sua igreja local. Conselhos de um pastor para a sua igreja local. E nós vamos fundamentar o tema em Provérbios 19, verso 20. Convido você para abrir aí Provérbios 19, verso 20. Mas existe um outro tipo de sermão, que é o sermão biográfico, quando o pastor ele expõe a palavra a partir de uma biografia de um personagem bíblico. Ele trabalha a história de um personagem bíblico. E o outro estilo de pregação, que, conforme eu já falei, é o que nós seguimos, é a pregação expositiva, quando o pastor ele expõe uma perícope, uma unidade de pensamento, onde ele expõe toda uma estrutura de uma carta, de um evangelho, de um livro do Antigo Testamento, onde ele expõe a palavra do Senhor, e ele vai extrair daquela perícope, daquele parágrafo, o tema, a introdução, os pontos, os subpontos, tudo aquilo que está relacionado ao sermão, ele vai extrair daquele texto que ele acabou de ler, tá bom? Então, Provérbios, por favor, abra aí a sua Bíblia, em Provérbios, capítulo 19, versículo 20, palavra do Senhor para o nosso coração. Provérbios 19, 20. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Aqui na minha versão, a King James atualizada, diz assim: presta bastante atenção aos sábios conselhos e recebe de coração a orientação. Assim, alcançarás a sabedoria. Presta bastante atenção aos sábios conselhos e recebe de coração a orientação. Assim, alcançarás a sabedoria. Vamos orar? Ó Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Essa palavra que é viva, que é eficaz, essa palavra que penetra no mais profundo do nosso ser.
E agora, meu Pai, que nós vamos lidar com esse tema, com alguns conselhos pastorais para a nossa igreja, para a igreja do Senhor de um modo geral, para os teus filhos e as tuas filhas que nos acompanham e que serão alcançados com esta mensagem. Eu quero pedir que o teu Espírito Santo possa estar trazendo luz ao meu coração, discernimento à minha alma, intrepidez, para que eu possa ministrar esse assunto, esse tema com fidelidade, à luz da tua palavra, e que esses conselhos possam de fato encontrar guarida no meu coração e no coração dos teus filhos e das tuas filhas. Pai, em nome de Jesus, é assim que eu te oro e desde já te agradeço, hoje e sempre. Amém. Amém. Conselhos de um pastor para a sua igreja local. Alguém já disse que se conselho fosse bom, não se dava, vendia. E é muito interessante esse ditado. Outros dizem o seguinte, que conselho é como café, toma quem quer. A decisão é sua. Eu sei que quando a gente fala de conselhos, talvez se espere alguém mais velho, maduro, alguém já com uma idade extremamente avançada, para que possam nos aconselhar, olhando pelos olhos do retrovisor, olhando para o passado e, a partir da sua vida, tirar lições e conselhos que possam ser transmitidos para as futuras gerações. Eu não tenho uma idade avançada, muito embora já fiz 41, mas acredito que os conselhos que eu darei aqui como pastor à igreja do Senhor, e esses conselhos eu aplico para a minha vida e para a sua vida, eles são oriundos, eles emanam da palavra de Deus, e aí foge a questão de um conhecimento intelectual, pura e simplesmente de uma pessoa, seja ela de qualquer idade. A Bíblia diz que o jovem que teme ao Senhor e que tem intimidade com o Senhor, ele é mais sábio do que aqueles que têm os cabelos brancos, do que os velhos. Se o jovem teme ao Senhor e ele ora e ele busca a palavra do Senhor, ele pode ter sabedoria. Então hoje eu estava pensando, meditando em algumas coisas para a minha vida e resolvi trazer esses conselhos para vocês. Uma das coisas que o pastor faz no dia a dia é dar conselhos. As pessoas procuram os pastores no gabinete pastoral e procuram se aconselhar com o pastor e pedem conselhos ao pastor e pedem direção para as suas vidas ao pastor. E eu estou acostumado a dar conselhos, a falar e a estar extraindo da palavra de Deus conselhos para os irmãos, para as irmãs e para a minha própria vida. Queria deixar bem claro que os conselhos que eu vou falar aqui são simples, mas extremamente eficazes para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. Eu queria dar alguns conselhos e creio eu, no meu coração, que esses conselhos eles farão diferença na minha vida e na sua vida. Primeiro conselho que eu queria lhe dar como pastor, o primeiro conselho que eu quero dar como pastor para uma igreja local, seja para a igreja do Pirangi, seja para a sua igreja local, para a sua vida, o primeiro conselho que eu quero dar para você e para mim, que eu estou pregando para mim também, é: faça da oração um hábito na sua vida. Você já parou para pensar sobre isso? Dr. Russell Shedd, ele dizia que falar sobre oração nunca é demais. Falar sobre oração nunca é demais. Sabe por quê? Eu queria perguntar, você está satisfeito com a sua vida de oração? Você está satisfeito com o tempo que você investe em oração?
em comunhão com Deus, em derramar a sua alma diante de Deus. Porém, a oração é algo extremamente importante na nossa vida. E ela precisa se tornar um hábito. Talvez a maior dificuldade na vida dos crentes hoje, na minha vida e na sua vida, seja de fato mantermos uma constante na nossa vida de oração, na nossa prática de orar, de falar com Deus. Nós sabemos da importância, nós sabemos da relevância, nós conhecemos a Escritura que diz que nós devemos orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. E tantos textos na Escritura. Mas a pergunta é, nós oramos? O nosso Senhor Jesus disse que nós deveríamos entrar no nosso quarto, fechar a porta do quarto, orar ao nosso Pai que está em secreto, e o nosso Pai que vem em secreto nos recompensará publicamente. Mas nós oramos? Nós temos o hábito de orar? Nós temos uma vida de oração? Nós temos uma vida de comunhão com Deus? Nós desenvolvemos esse hábito de orar na nossa vida? Então, se eu posso lhe dar um conselho, como pastor, para uma igreja local e para a minha própria vida, meu querido irmão, minha querida irmã, você, meu amado, que está acompanhando esta transmissão, desenvolva o hábito da oração. Torne o ato de orar um hábito na sua vida. Comece a desenvolver na sua vida esse hábito saudável e que vai salvar a sua alma. Alguém já disse, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Outro estudioso disse que a oração é a respiração da nossa alma. Experimenta passar 1 minuto sem respirar. Você consegue, né? Mas vai fazendo esse teste e aumentando o tempo para ver o que vai acontecer com você. E quando nós não oramos, nós estamos desfalecendo e nós podemos chegar à morte espiritual. Então, o primeiro conselho que eu quero dar para você e para mim, eu estou reforçando isso na minha vida, vamos criar o hábito da oração, de falar com Deus. Orar é falar com Deus. Orar é derramar a nossa alma diante de Deus. Orar é abrir o nosso coração diante de Deus, é rasgar a nossa alma diante de Deus. Orar é diferente de rezar. Rezar é você repetir a oração que alguém fez, que pode ser muito bonita, que pode ter um significado muito importante, mas foi outra pessoa que fez. Não saiu do seu coração, não está emanando da sua alma. Então você precisa falar com Deus, com as suas palavras, com a sinceridade do seu coração, com o seu ser sendo derramado diante do Senhor. Pastor, então eu tenho que orar de joelhos 1 hora? Se você pode, bênção. Mas eu estou falando de hábito, eu estou falando de constante, eu estou falando de começarmos a treinar a nossa vida, o nosso coração, o nosso ser, para estar em sintonia com Deus. Você acordou? Fale com Deus. Agradeça a Deus por você estar vivo, por você ter acordado. Naquele dia você acordou. Você está tomando café? Agradeça a Deus. Você está indo para o trabalho, no seu transporte? Agradeça a Deus. Fale com Deus. Você está voltando do trabalho, mais uma vez, fale com Deus. Ore ao Senhor, agradeça ao Senhor. Você está indo dormir, agradeça ao Senhor. Eu lembro que quando eu trabalhava na ótica Mirna, lá em Currais Novos, no laboratório da ótica tinha um quadro, que esse quadro até hoje ficou na minha memória. E o nome do quadro era Bom Dia, Boa Tarde e Boa Noite. E a mensagem era o seguinte, Deus falando com o homem e dizendo, quando você acordou, eu esperei de você um bom dia, mas você não me deu bom dia.
Mas você acordou tão apressado, em cima da hora do trabalho, você estava tão apressado, que eu relevei. Você foi para o trabalho, trabalhou até meio-dia, e chegou a hora do almoço, e você almoçou, e eu esperei de você uma boa tarde, e você não deu. Mas você estava cheio de tarefas, cheio de coisas. Chegou o final do dia, você volta para casa, descansa, janta, assiste televisão e vai se deitar. E o Senhor esperou de você uma boa noite e você não deu. Como é que está a sua vida de oração, meu querido irmão, minha querida irmã? Você que é membro da nossa amada Igreja Presbiteriana do Pirangi, como está a sua vida de oração? Eu não estou perguntando a respeito das suas orações públicas. Eu não estou perguntando das orações religiosas. Eu não estou perguntando das orações em reuniões eclesiásticas. Eu estou perguntando, a oração já se tornou um hábito na sua vida? A prática de orar, de falar com Deus, de conversar com Deus, já se tornou um hábito na sua vida? Você está lavando a louça, minha irmã, e você pode estar falando com Deus. Você está varrendo a casa, você pode estar falando com Deus. Você está dirigindo, você pode estar falando com Deus. Você está sintonizado com o Senhor. Então, esse é o primeiro conselho. Faça da oração um hábito na sua vida. Segundo conselho que eu quero dar para você como pastor, o conselho de um pastor para uma igreja local. Eu quero falar pelo menos 5. Poderia falar vários, mas eu quero me restringir a esses 5. O segundo conselho que eu quero dar para você. Primeiro, oração. Segundo conselho, leia a Bíblia diuturnamente e de forma devocional, aplicando para a sua própria vida. Leia a Bíblia. É tão simples, é tão óbvio. Talvez você esteja dizendo assim, mas pastor, como é que o senhor vem dar um conselho desse? É tão óbvio, é tão claro. Sim. Mas será que nós estamos em dia com a nossa leitura da Bíblia? Será que nós lemos a Bíblia diuturnamente? Será que nós temos intimidade com a palavra de Deus? Será que nós entendemos que essa palavra é mais doce do que o mel e o destilar dos favos? Você lê a Bíblia, meu querido? Você lê a Bíblia, minha irmã? Você conhece a sua Bíblia? Você tem intimidade com a Bíblia, com a palavra de Deus? Durante muitos anos, os crentes foram conhecidos como os Bíblias. Porque a geração passada era uma geração que não tinha acesso ao número de Bíblias que nós temos hoje, de versões que nós temos hoje, da facilidade que nós temos hoje em adquirir o texto bíblico, em ter acesso ao texto bíblico. A geração passada tinha 1, 2 versões no máximo, mas os nossos pais do passado, eles conheciam a palavra de Deus. Eles conheciam as Sagradas Escrituras. Eles liam, eles meditavam, eles decoravam, eles apreendiam o conteúdo da palavra de Deus. E aí eles eram conhecidos como os Bíblias, não só porque carregavam a Bíblia debaixo do braço, mas porque quando falavam, quando discutiam, quando davam a sua opinião sobre determinado assunto, dos seus lábios saía Bíblia, palavra de Deus. Nós temos, como eu disse, acesso, tanta facilidade, tantas versões, tantos recursos, tantos modelos de Bíblia, mas nunca se viveu uma geração tão analfabeta da Bíblia como nós estamos vivendo hoje. E eu estou falando das nossas igrejas, igrejas sérias, igrejas tradicionais, igrejas históricas, que têm uma fama de que o povo lê a Bíblia, que o povo estuda, que o povo se aprofunda. É uma geração analfabeta da Bíblia. Então,
Qual é o conselho? Leia a Bíblia diuturnamente. De manhã, de tarde, de noite, diuturnamente. Durante a semana, o mês, o ano. Leia a sua Bíblia. Mas leia, não como se você estivesse lendo um livro qualquer. Não leia pura e simplesmente com uma postura especulativa, investigativa. Leia de forma devocional. Leia com oração. Leia com devoção. Leia buscando de Deus a palavra do Senhor para a sua vida, aplicando para a sua vida. Leia, crendo naquilo que está na palavra do Senhor, na carta de Paulo a Timóteo, quando ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Leia a sua Bíblia, medite na sua Bíblia, ande com a sua Bíblia, tenha intimidade com a sua Bíblia, em nome de Jesus. Leia para si, aplique o seu coração, aplique para você. Nós temos a tendência, por causa da nossa natureza caída, pecaminosa, de lermos a palavra para o outro, aplicando para a vida do outro. Não, vamos ler diuturnamente, devocionalmente, em oração, em submissão, em temor, pedindo a direção e a iluminação do Espírito Santo, mas aplicando para a nossa própria vida. Deus está falando com você. Uma das coisas que mais me impressiona quando eu leio o clássico O Peregrino, de John Bunyan, é saber que aquele homem escreveu aquele clássico na prisão, sem os recursos que nós temos hoje, de concordância bíblica, de um programa de computador que você clica ali uma palavra, digita uma palavra e vai aparecer aquela palavra em todos os livros da Bíblia. Aquele homem não tinha os recursos que nós temos hoje. Mas dizem os biógrafos de John Bunyan que ele leu a Bíblia mais de 200 vezes. Alguém chegou a dizer que se você cortasse um dedo dele, ao invés de sair sangue, saía Bíblia, de tanto ele ter lido a Bíblia, meditado na Bíblia. E sabe qual é o resultado? Leia o Peregrino. Quando a gente lê o Peregrino, praticamente cada frase é amparada com versículos da Sagrada Escritura. E ele escreveu aquilo ali praticamente de cabeça, numa prisão, sem os recursos que nós temos hoje. O primeiro conselho é: faça da oração um hábito na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração, seja um jovem de oração. Ensine aos seus filhos, às suas crianças, a serem crianças de oração, a falar com Deus, a derramar a alma diante de Deus. Mas também, seja um homem da Bíblia, seja uma mulher da Bíblia, seja um jovem bíblico. Ensine o seu filho a palavra de Deus. Mostre o seu filho a riqueza, a beleza da Sagrada Escritura. E aí o casamento está perfeito, porque se você for um homem só de oração, ora, mas não lê a Bíblia, você tem a tendência ao misticismo. Aí para um cristianismo pura e simplesmente experiencial, místico. Se você for um homem só de leitura da Bíblia, você pode ir para o academicismo, para um cristianismo intelectualizado, frio, gélido, sem vida. Agora, quando nós unimos oração e palavra, aí a coisa fica de acordo com a vontade do Senhor, porque nós vamos ter conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus, conhecimento doutrinário, nós vamos ter alimento para a nossa alma e direção para a nossa vida, e quando nós somos homens e mulheres de oração, nós vamos ter essa comunhão com Deus. Quando oramos,
falamos com Deus. Quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. E isso é importante para a vida do leigo, do irmão, do que está chegando na igreja, o novo convertido, até o pastor. Atos, capítulo 6, versículo 4, diz assim: quanto a nós, os apóstolos, os líderes, a liderança da igreja, os pastores, quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Por que surgiu os diáconos na igreja? Porque a liderança da igreja, tendo que lidar com as mesas, tendo que lidar com a ação social, com a assistência social dos novos convertidos, estavam negligenciando a oração e a palavra. E aí os apóstolos disseram: nós estamos errados, nós precisamos voltar para a oração e para o ministério da palavra. O pastor precisa ser um homem de oração e da palavra. A igreja precisa ser uma igreja de oração e uma igreja da palavra do Senhor. Como é que está a sua leitura da Bíblia? Eu vou falar para você aqui uma experiência minha. Eu cheguei na igreja criança, pela graça de Deus. Mas durante muitos anos, eu não tinha lido a Bíblia toda. E um dia, ouvindo a pregação de um pastor, ele chamou a atenção para o fato de que, se você era membro da igreja há mais de 2 anos e você nunca tinha lido a Bíblia toda, questionasse a sua conversão, o seu cristianismo. Porque como é que você não tinha prazer de ler, de meditar na palavra do seu Deus? E ele comparou a Bíblia a uma carta de uma namorada. Quando você estava namorando, ou quando você está namorando, que chega a mensagem da sua namorada ou do seu namorado, você deixa para ler depois, daqui um mês, daqui uma semana, ou você é ávido para ler naquele momento? Você tem prazer de ler. Na minha época era carta, né? Hoje é a mensagem de WhatsApp. A turma gasta os créditos, os bônus, o que tiver, a internet não dá conta com as mensagens. Pois bem, se nós amamos a Deus e se nós reconhecemos a Bíblia como uma carta de amor do nosso Deus para conosco, nós vamos querer ler essa palavra diuturnamente, de forma devocional e aplicando para a nossa vida. Como é que anda a sua leitura, meu irmão? Como é que anda a sua leitura, minha irmã? Você depende pura e simplesmente do que o pastor lhe dá? Do que é pregado no domingo? A sua Bíblia é simplesmente um desodorante que você usa no final de semana? Coloca debaixo do braço e vem? E muitas vezes, quando você vai pegar a sua Bíblia, é arriscado pegar uma gripe, porque ela está cheia de poeira. Você bate a poeira e vem para a igreja, e aí volta e guarda ela. E aí você está reclamando da vida. Você está dizendo que sua vida cristã não faz sentido, que sua vida está de mal a pior. Faz-me lembrar a história de um pastor que foi visitar uma irmã. E ele chegou lá naquela visita pastoral, conversando com a irmã, e a irmã dizendo que a situação estava difícil, que estava o vento contrário, tudo dando errado, e a prova, aquela coisa toda. E o pastor disse: minha irmã, e a irmã está orando, está lendo a Bíblia, como é que a irmã está? Está em comunhão com Deus? E ela disse: pastor, eu oro, eu leio a Bíblia, eu procuro viver em comunhão com Deus, mas eu não entendo, pastor, minha vida é assim, assim, assim. E o pastor disse: minha irmã, tem como a irmã pegar um copo com água para mim? Ela disse: agora, pastor. E ela foi lá dentro pegar o copo com água, e o pastor foi e colocou um cheque dentro da Bíblia dela. Fechou, depois ela voltou, tomou a água, foi embora. 15 dias depois o pastor voltou lá. E aí, minha irmã, como é que está a situação? Pastor, está do mesmo jeito, e a mesma ladainha, a mesma conversa. Está passando dificuldade, minha irmã? Estou. E como é que está a sua leitura da Bíblia, a oração? Pastor, olha, eu sou uma mulher de Deus, eu leio a Bíblia, eu oro e tal. Minha irmã, traga a sua Bíblia ali. Olha aqui, minha irmã, a bênção estava dentro da sua Bíblia. E você não viu.
Se você quer ser abençoado por Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, está aqui, ó. Leia a Bíblia, todo dia. Separe um tempo, separe um momento. Faça um voto diante de Deus. Eu não consigo entender um crente com mais de 2 anos que ainda não leu a Bíblia, que não tem prazer de ler a palavra de Deus. Eu não consigo entender. E aí é levado por todo o vento de doutrina, vai na conversa de todo mundo, é infantil, é ingênuo. Cuidado com isso. Primeiro conselho, nós precisamos fazer da oração um hábito na nossa vida. Segundo conselho, nós precisamos ler a Bíblia diuturnamente, devocionalmente e aplicando para a nossa vida. Terceiro conselho que eu quero lhe dar, meu querido irmão e minha querida irmã, não deixe de se congregar numa igreja local. Ô pastor, que conselho? Sim. A Bíblia diz, na carta aos Hebreus, não deixemos-nos de congregar como é costumes de muitos. Meu querido irmão, se você é um homem de oração e um homem da palavra, se você é uma mulher de oração e uma mulher da palavra, você vai entender o valor de se congregar numa igreja local, de fazer parte do corpo de Cristo, de se congregar com irmãos na fé. Não existe crente que faz carreira a solo. Não existe crente em casa. Não existe crente que abandone a igreja local, que é a expressão visível dessa igreja invisível. Ah, não, eu amo a igreja. Amar a igreja de forma invisível, amar a igreja do ponto de vista teológico, filosófico, é muito fácil. Mas a expressão visível dessa igreja invisível é a igreja local. Você já faz parte de uma igreja local? Você tem compromisso com a sua igreja local? Você frequenta a sua igreja local? Você que está assistindo agora a transmissão, quanto tempo faz que você não vai à sua igreja local? E a pergunta é, você está doente? Você está impossibilitado? O que está acontecendo com você? É claro, meu querido irmão e minha querida irmã, nós estamos transmitindo aqui o culto. Nós estamos chegando na sua casa. Mas é preciso que você entenda que a transmissão não substitui a sua vida na igreja local, a sua presença, a sua comunhão, a dinâmica do dia a dia numa igreja local. Não caia nessa de achar que o seu cristianismo se resume a ficar sentado no sofá com o controle remoto na mão, assistindo o pastor A, B ou C. Não caia nessa. Você precisa se congregar. Não deixe de se congregar como é costume de muitos. A pandemia, muitos estão dizendo que a pandemia destruiu a igreja. Não, a pandemia simplesmente revelou o estado da igreja. A pandemia foi uma boa desculpa para aqueles que não gostam da igreja, que não querem se congregar, que não conseguem viver numa igreja local. E aí foi uma boa desculpa. Uma boa desculpa. Mas pare para pensar. Você precisa de uma igreja local para se congregar. É ali onde você vai ouvir a palavra. É ali onde você vai criar os seus filhos. É ali onde você vai construir relacionamentos. É ali onde você vai aprender o que é a vida cristã, com os acertos, com os erros, com as dificuldades, com os problemas, porque toda a igreja tem problema, até porque você tem problema, eu tenho problema. Mas nós não podemos abrir mão da comunhão em uma igreja local. É como aquela lenda, aquela história do porco-espinho, que se ficasse separado, iriam todos morrer de frio, né? Mas aí eles precisavam se juntar, só que eles têm espinho, aí
o espinho fere um ou outro, mas a gente tem que arrumar um jeito de estar junto, para não morrer. Então, assim é a igreja muitas vezes. Se nós nos separarmos, vai ser pior. É melhor estar junto, mesmo com espinho, mesmo com dificuldades, com problemas, com algumas coisas que acontecem, mas nós estarmos juntos na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não deixemos de nos congregar, como é costume de muitos. Tem crente que ainda não voltou da pandemia, né? Talvez está me assistindo agora, mas já voltou para o trabalho, já voltou para o shopping, já voltou para o lazer, já voltou para a lagoa, para a praia, já voltou para todo canto, mas só adoece na igreja, né? Só adoece no ambiente de culto, só tem dificuldade no ambiente de culto. Então, meu querido, em nome de Jesus, tome a decisão hoje, procure uma igreja para se congregar. Procure uma igreja para você levar seus filhos. Procure uma igreja local, onde você possa construir ali relacionamentos e a sua vida cristã para a glória do Senhor. Detalhe, pastor John MacArthur, ele dizia assim, não procure uma igreja mais próxima da sua casa, procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Quando eu digo para você procurar uma igreja local, para você se congregar, eu não estou dizendo que você procure qualquer igreja local. Eu não estou dizendo que você vá para qualquer lugar. Eu estou dizendo que você procure uma igreja, uma comunidade, uma denominação, uma igreja local, onde Cristo é o centro, onde a palavra de Deus é pregada, onde o povo ali é pecador, tem defeito, mas é um povo que está buscando a palavra, a presença e a graça de Deus. A graça de Deus. Você é membro de igreja, meu irmão? Por favor, verifique se sua igreja, se pelo menos o templo está de pé. Faz quanto tempo que você não passa nem na rua? Que você nem sabe se o templo caiu, se está de pé, se os irmãos estão frequentando. Quanto tempo faz? E você que vem à igreja de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, ou vem à igreja só quando tem interesses pessoais, você precisa pedir perdão a Deus e se colocar diante de Deus. Não venha dizer que você ama a sua igreja local, se você só vem à igreja no dia que é do seu interesse, no dia de festa, no dia disso, no dia de assembleia, no dia daquilo. Você não ama a sua igreja local, você ama a si mesmo e aos seus interesses, e não a igreja do Senhor. Porque quem ama a igreja do Senhor está se congregando, está fazendo parte, está ali no dia a dia, está envolvido com a obra do Senhor na sua igreja local. Então fica aqui esse conselho. Não deixe de se congregar, como é costume. Veja que no primeiro século, no início da igreja, no nascedouro da igreja, já havia dificuldades, perseguições, sofrimentos, problemas, disputas, querelas dentro da igreja do Senhor. Basta você ler as cartas, toda a igreja tem problema. E isso começou a fazer com que os irmãos deixassem de se congregar. E o escritor aos Hebreus vai dizer, não deixemos de nos congregar. Escolha uma igreja local, não próxima da sua casa. Se for próxima, melhor ainda, graças a Deus. Mas uma igreja que seja próxima da Bíblia e que tenha um povo ali temente ao Senhor, que adora ao Senhor, e você vai ver como a sua vida será diferente. O outro conselho que eu quero dar para você, como pastor para uma igreja local, oração, palavra, se congregar, estar ali fazendo parte de uma igreja local, amar a igreja local. Mas o outro conselho que eu quero dar para você é: contribua com a sua igreja, moral, financeiramente, através dos seus dízimos, das suas ofertas, das suas contribuições. Como eu disse no ponto anterior, como é que você pode dizer que ama a sua igreja se você nem aparece lá e nem contribui, nem faz nada?
Nada, absolutamente nada. Eu não consigo entender que amor é esse. Eu não consigo entender como é que alguém diz que ama a sua igreja local e a sua igreja local está passando dificuldade, está enfrentando lutas e a pessoa não está nem aí. Então contribua, meu querido. Deus te chamou numa igreja local, Deus te chamou numa comunidade. Ela pode ser uma comunidade simples, de chão batido, ou uma catedral. Mas se você faz parte, se você é membro, se você um dia fez um voto ali diante do Senhor, no altar do Senhor, das autoridades do Senhor, se você faz parte daquela comunidade, contribua com seus dons, com seus talentos, com a sua vida, com as suas finanças. Contribua. Eu vi uma vez um testemunho muito interessante. Um presbítero de uma igreja presbiteriana em São Paulo, ele formado em marketing e prestava serviço para grandes empresas multinacionais. E um dia ele parou para pensar e ele disse assim: espera aí, eu sou formado em marketing, eu presto serviço para grandes empresas, grandes marcas, mas eu nunca coloquei os meus dons, os meus talentos, a minha profissão a serviço do reino de Deus, em especial da minha igreja local. E aí ele disse que chegou para a igreja e disse: olha, eu quero oferecer aqui aquilo que eu faço, aquilo que é a minha profissão, para ajudar aqui a igreja. E ele criou um plano piloto, onde ele elaborou ali naquela igreja, numa comunidade, ele elaborou a logo da igreja, ele padronizou a marca, as cores, ele usou todos os recursos do marketing lícito, legais, para abençoar a sua comunidade. E ele começa a mostrar o efeito daquilo na sua comunidade. E ele escreveu um livro muito interessante, é um livro antigo, eu nunca mais encontrei esse livro, mas o nome do livro era Usando o Marketing para Fazer a Igreja Crescer. É um título assim que assombra, né? Principalmente nós, os reformados, mas não era nada ilegal, nada escuso, era simplesmente alguém formado em marketing, dizendo que você pode usar algumas ferramentas do marketing para o crescimento da igreja, como, por exemplo, uma logo, como, por exemplo, padronizar a documentação da igreja, a identidade visual da igreja. Então, quando eu estou falando de você contribuir com a sua igreja local, eu estou falando de você contribuir com os seus dízimos, com as suas ofertas, mas contribuir com os seus dons, com os seus talentos, com aquilo que Deus lhe deu e que você está dando lucro lá fora e abençoando lá fora, mas na sua igreja você não faz absolutamente nada, você é simplesmente um alisador de banco. Você simplesmente critica, fala, mas não se dispõe, não ajuda, não veste a camisa. Havia um pastor na década de 90 que ele dizia assim: os nossos crentes, eles estão dando lucro às grandes empresas, às multinacionais, mas eles não usam esses dons e esses talentos para abençoar a sua igreja local. Quantas pessoas poderiam dizer: eu vou contribuir com a minha igreja, e eu vou contribuir com a minha igreja na área, com o meu dom, com o meu talento, com aquilo que o Senhor me deu. Tem muita coisa para fazer numa igreja, querido, além de pregar e cantar. O problema é que as pessoas só querem pregar e cantar. Pregar e cantar porque está no púlpito, está aparecendo, vai para a transmissão, vai para a internet, mas tem muita coisa para se fazer na igreja além disso. Além disso. Eu estou pregando para você aqui, a irmã Anne e a irmã Maria Ramos estão aqui na sala de transmissão. Giovana, Geórgia,
as meninas aqui que lidam com a transmissão da nossa igreja, que fazem um trabalho voluntário, elas foram aprender, elas correram atrás, elas pediram ao conselho da igreja, a irmãos da igreja, para fazer investimento. Irmãos aqui da igreja começaram a investir em câmeras, em mesa de edição. E aí essas meninas estão trabalhando, e por isso que essa transmissão está chegando até você. Porque elas estão usando os seus talentos, os seus dons, a sua capacidade, separando um tempo da sua vida para estar aqui, servindo ao Senhor. Atrás das câmeras, você não está vendo, mas tem uma equipe aqui trabalhando. Tem um grupo, tem uma equipe trabalhando. Diácono Gustavo é professor. Sai da escola, num dia como esse, chuvoso, mas sai da escola para cá. Poderia estar em casa, mas está aqui tocando, está aqui operando o som da igreja. E você, meu querido? E você que tem opinião para tudo, você que fala sobre tudo, eu queria dizer uma coisa para você. Eu tenho uma notícia boa para você, como pastor falando para uma igreja local. Eu tenho uma notícia para você. O departamento de crítica da igreja do Pirangi, da nossa amada igreja presbiteriana do Pirangi, está superlotado. Tem gente saindo pelas janelas. A gente está precisando de trabalhador, de gente que arregaça as mangas, de gente que observa, que fala. É importante a pessoa dar sugestão, a pessoa dizer o que está faltando, o que precisa melhorar, mas é importante também ela se colocar à disposição e contribuir. Contribuir com seus dons, com seus talentos, com seus dízimos, com as suas ofertas, com a obra do Senhor. Você tem contribuído com a sua igreja, meu querido? Você tem estendido as mãos? Você tem abençoado a igreja do Senhor? A sua igreja local? Você faz diferença na sua igreja local? Se você partir hoje, o que vão dizer sobre você? Você vai fazer falta? Aqui na nossa igreja, já teve algumas pessoas que partiram, que faz uma falta tremenda, tremenda. A nossa irmã Odaci, por exemplo, que cuidava de toda a parte aqui de cozinha, de almoço, de jantar, de café da manhã, churrasquinho junto com Almir, partiu. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, começa a refletir, começa a pensar, será que eu tenho contribuído com a minha igreja? Pode falar, pode criticar, pode dar opinião, mas contribua, invista, faça a diferença. Não seja alguém que simplesmente está na plateia. Venha para cá. É muito fácil você ficar na plateia, você ficar na arquibancada e dizendo como é que o jogo deve ser jogado. Vista a camisa e vá para o campo para você ver como é. Vai para lá para você ver como é. Nós precisamos contribuir com a nossa igreja. E quando eu falo em contribuir, você prestou atenção. Eu não estou falando de dinheiro pura e simplesmente. Dinheiro é importante. O seu dízimo, a sua oferta é importante. A igreja tem que pagar água, luz, telefone, pagar os obreiros. A igreja tem que investir, manter o patrimônio. Mas existem centenas de coisas que podem ser feitas. É o conselho que eu lhe dou. Contribua. Contribua. E saiba de uma coisa, meu querido. Deus não fica devendo nada a ninguém. Nada. Aquilo que você faz na casa do Senhor, na obra do Senhor, o serviço que você presta na casa do Senhor, se você está prestando aquele serviço para o Senhor, se você está fazendo aquilo ali para Deus, não para o homem, se você fizer para o pastor Diogo ou para o conselho de Pirangi, aí você está perdido, porque eu não vou ter como lhe recompensar. Agora, se você fizer para o Senhor, aí a coisa vai ser completamente diferente. Depois leia 1 Coríntios 15, 58, para você ver
o que diz ali sobre a obra do Senhor. Que quando nós trabalhamos no Senhor e para o Senhor, o nosso trabalho não é vão. Não é vão. Penúltimo lugar, penúltimo conselho que eu quero dar para você. Eu falei que iam ser conselhos simples, práticos, objetivos, óbvios, mas nem sempre o óbvio é tão óbvio quanto parece. Penúltimo conselho que eu quero lhe dar. Valorize, ame, respeite a sua liderança local. Os pastores, os presbíteros, os diáconos, a liderança que Deus constituiu sobre a sua vida. O autor aos Hebreus, ele também vai dizer: lembrai-vos dos vossos guias, dos vossos pastores, os quais vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. E ele vai dizer que nós devemos valorizar os nossos pastores, para que eles exerçam o ministério com alegria e não gemendo. E não gemendo. Valorize o seu pastor, meu irmão. Valorize o seu pastor, minha irmã. Nós estamos vivendo na era, no advento das mídias sociais, das redes sociais, do YouTube, onde as pessoas estão cada dia mais tendo acesso aos melhores pregadores do mundo. E glória a Deus, bênção, louvado seja o Senhor. Eu amo ouvir pregações, desde criança que eu coleciono pregação, de ouvir pregadores. Mas, querido, valorize o seu pastor, valorize o líder da sua igreja local, o missionário, o obreiro que está aí cuidando de você, tirando carrapicho, aconselhando você, orando por você, levando uma cesta básica na sua casa, que está se preocupando com a sua vida, com a vida da sua família, com os seus filhos, com a igreja, que está no dia a dia. Valorize ele. Ele pode não ter o diploma que o doutorzão tem, ele pode não ter sido formado na universidade que o outro foi formado, ele não tem os mesmos dons e talentos que o outro tem, mas ele foi aquele que Deus levantou para a sua vida, para abençoar você, para estar com você. Lembre-se dos seus guias. Você valoriza o seu pastor? Ou você só valoriza o pastor da internet? O pastor da internet é uma bênção, né? Ouvir o sermão da internet é uma bênção. Até porque quando você começa a não gostar, você desliga. E o seu pastor você vai ter que estar ouvindo todo domingo. E quando você está sentado no banco da igreja, não tem como desligar. Deixa eu contar uma historinha aqui para você. Eu estava ouvindo um pastor muito abençoado, pastor Enéas Tognini, morreu, eu acho, com 100 anos, 101 anos, um homem de Deus. E eu estava ouvindo uma vez uma pregação do pastor Enéas Tognini. O pastor Enéas Tognini foi um dos grandes pregadores da nossa nação. Na década de 90 era um dos grandes conferencistas. E eu estou ouvindo o pastor Enéas Tognini empolgadíssimo, ouvindo a palavra daquele servo de Deus. Enéas Tognini tinha um português elevadíssimo, uma voz bonita, imponente. E aí ele foi contar que um dia, ele estava falando com Deus, e o Senhor disse assim: Enéas, você quer que eu te use nesse país e além fronteiras? E ele disse que respondia para o Senhor: sim, Senhor, eu quero que o Senhor me use, eu quero ser abençoado por ti, assim, assim, assim. Aí ele disse que o Senhor pediu para ele uma coisa que foi lá na alma dele. Disse assim: então, Enéas, você sabe essa biblioteca particular que você tem com mais de 5.000 livros? Você vai doar todos eles e vai ficar só com a Bíblia. E aí eu vou te levar para vários lugares. Abra mão disso aqui agora. E eu estava escutando essa pregação, e quando ele disse isso, eu disse: esse velhinho já está dizendo besteira demais. Desliguei.
É simples. Se você não gostou da palavra, você desliga. Você desliga. O pregador da internet é aquele pregador que não vai confrontar você pessoalmente, que não vai estar com você tirando o carrapicho, e tirar o carrapicho dói. Eu gosto muito de dizer isso para algumas pessoas. Tem uma galera aí que gosta de uns pregadores aí que são muito duros na internet, né? Pregadores aí que são bem duros. Tem Paulo Júnior, tem Paul Washer, tem tantos outros. E aí o cara acha fantástico. Aí eu digo assim, você queria ser ovelha dele? Porque ouvir um sermão duro, beleza. Mas você quer ser ovelha dele? Então, meu querido irmão, valorize o pastor, o pregador, o obreiro, o presbítero, o diácono, a liderança da sua igreja local. Eu já contei aqui em outras ocasiões, mas vou contar porque, com certeza, outras vidas serão alcançadas. Pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja de Belo Horizonte, ele tem uma historinha que é muito interessante e que o reverendo Augusto, Zé Hernandes já replicaram ela em vários lugares. Pastor Jeremias um dia chegou na igreja lá de Belo Horizonte, e olha que Jeremias é um conferencista conhecido internacionalmente. Ele disse que chegou na igreja dele e disse assim, meus irmãos, eu não tenho nenhum problema de vocês escutarem aí os bacanas da internet. Eu sei que vocês escutam. E hoje é difícil, porque você vai pregar em um texto, o irmão já escutou John MacArthur, já escutou John Piper, já escutou Augusto Nicodemos, Hernandes. Ele já vem para a igreja com tudo aquilo na cabeça. Então ele disse assim, eu não tenho nenhum problema de você escutar aí os pastores bacanas da internet. Tem gente boa, gente maravilhosa, eu escuto também. Augusto, Zé Hernandes, Paulo Júnior, Paul Washer, John Piper, John MacArthur, escuta todo mundo. Agora, valoriza nós aqui, porque no dia que você estiver no hospital, nenhum deles vai visitar você, porque eles estão longe. Quem vai visitar você sou eu. No dia que você morrer, seu miserável, quem vai fazer o seu enterro sou eu. Quem vai estar lá pegando no caixão sou eu. Quem vai fazer seu casamento, batizar seus filhos sou eu. Então valorize a prata da casa. Escuta todos os bacanas, bebe. Mas valorize a prata da casa, que é quem cuida de você, quem cuida da sua família, quem se preocupa. Quando você perde um emprego, quando você está doente, quando você está precisando, é o seu pastor local que vai estar ali do seu lado, chorando com você, se alegrando com você, ou investindo na sua vida. Valorize o seu pastor. Valorize o seu líder. Irmãos, nós estamos vivendo um dos momentos mais difíceis na história da igreja, principalmente no nosso país, onde pastores estão tirando a sua vida. O índice não é pequeno. Não é pequeno. É porque suicídio não é divulgado na mídia. Não pode ser divulgado. Mas o índice de pastores tirando a própria vida é muito grande. Sabe por quê? Porque não são valorizados pela sua igreja local. Alguém já disse que as igrejas não pagam o salário do pastor, elas compram o pastor. Em muitas igrejas, o salário do pastor é uma moeda de troca para amordaçar ele, para fazer com que ele não seja profeta de Deus. E quantos pastores que estão sofrendo com desprezo, com toda essa avalanche de desrespeito, de falta de valorização. E pastor não trabalha 8 horas por dia, viu, meu querido? Você que trabalha lá na sua empresa, você que trabalha aí secularmente, você sai de manhã, beleza, você trabalha que nem um burro, um condenado, 8 horas por dia. Mas quando chega 5 horas da tarde, você desliga, vai para casa e você vai curtir sua Netflix, você está bem. Final de semana, você está livre para fazer o que você quiser. Pastor trabalha 24 horas por dia. Ele não consegue se desligar da igreja. E quando o membro precisa, é de manhã, é de tarde, é de madrugada, é a hora que for. E se o pastor não estiver disponível, coitado dele. Coitado dele.
Porque o crente não quer saber se naquele dia é aniversário do filho do pastor, da filha, da esposa, se ele separou tempo com a família, se ele está no cinema, se ele quer fazer alguma coisa. Não. O que o crente quer saber é: eu estou precisando do Senhor, vem aqui. Eu sempre comparo a figura do pastor no nosso país com um policial. Todo mundo fala mal do policial, até o momento que precisa. Até a hora que precisa chamar a polícia para intervir em uma situação de emergência. Valorize seu pastor, meu irmão. Valorize a sua liderança. Ore por ele. Ah, mas meu pastor é assim, assado, não sei o quê. Ore por ele. Ah, mas meu pastor não prega tão bem. Invista nele. Dê um livro a ele de presente. Pague um curso de pregação para ele. Mande ele para um congresso. Fale com a liderança da sua igreja para tratar melhor o seu pastor, para investir no seu pastor. A média do salário pastoral no Brasil é terrível. Terrível. A visão que se tem é que pastor, quanto mais pobre, mais piedoso. Quanto mais miserável, mais homem de Deus. E eu sempre digo, abra a sua cabecinha, viu, irmão? Por que seu filho pode estudar numa escola particular e o filho do pastor não? Por que você pode andar de carro zero e o pastor não? Tem que andar de Brasilinha ou de Fusca. Por que você pode comprar um apartamento e o seu pastor não? Por que você pode vestir uma roupa boa e o seu pastor não? Por que você pode ir no shopping e o seu pastor não? Que doideira é essa? Que doideira é essa? Valorize seu pastor. Ame seu pastor. Ore pelo seu pastor. E seja alguém que vai estar ali investindo, ajudando, se submetendo àquele homem de Deus. Feliz a igreja que tem um homem de Deus no púlpito, um homem de oração, um homem da palavra, um homem comprometido com o Senhor. Tem falhas, mas é um homem comprometido com o Senhor Jesus Cristo. Valorize seu pastor. E o último conselho que eu quero dar, como um bônus, é: você, meu querido irmão, minha querida irmã, o último conselho que eu quero dar como um pastor para uma igreja local é: nunca se envolva em rebelião na casa do Senhor. A Bíblia tem uma história muito interessante. Moisés foi chamado por Deus. Moisés é o homem escolhido por Deus para guiar o povo de Israel. Mas um dia, um grupinho começou a falar mal de Moisés, a se levantar contra Moisés, a usar até os próprios parentes de Moisés, pessoas ligadas a Moisés. Tinha um grupinho ali, Coré, Datã e Abirão, que conseguiram levantar um grupo de mais de 200 pessoas contra aquele homem de Deus. O que Deus fez com os rebeldes? A terra abriu e engoliu todos. Meu querido irmão, minha querida irmã, não seja objeto de divisão, de problema, de destruição na casa do Senhor. Não se levante contra homens de Deus, contra líderes que estão fazendo a coisa certa, que estão pregando a palavra, que estão ensinando a palavra, que estão dirigindo a casa do Senhor. Não faça parte de grupo de rebelião. Não se levante contra aqueles que Deus tem colocado na sua casa. É claro que eu não estou dizendo aqui que o pastor está em pecado ou está errado e você vai se submeter. Não é isso que eu estou dizendo, meu querido. Por favor. Nós não podemos aprovar pecado nem erro. Mas o pastor pecou, o pastor está em pecado, o pastor está errado. Você tem as instâncias corretas para agir. Mas o que eu estou dizendo, não crie rebelião na casa do Senhor. Não seja instrumento de discórdia, de fofoca, de calúnia, de difamação, de problema na casa do Senhor. Não destrua a igreja do Senhor, porque Deus não vai deixar barato. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo é muito claro sobre isso.
que aquele que destruiu o santuário de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. Você não está satisfeito com a sua igreja, meu irmão? Você não está satisfeito com o seu pastor? Você não está satisfeito com a sua denominação? Tem centenas, tem milhares. Vá ser bênção em outro lugar. Vá ser abençoado em outro lugar. Mas não fique criando problema, criando contenda, criando dificuldade, impedindo a obra de Deus. Impedindo a obra de Deus. Não seja instrumento de Satanás na sua igreja local, que fica com fofoca, com disse-me-disse, com calúnia, com difamação, levantando grupos, panelas dentro da casa de Deus. Não faça isso, meu querido, porque você vai pagar um preço muito alto. Eu estou na igreja desde criança, há mais de 20 anos. Eu nunca vi um crente que é causador de problema na casa do Senhor, que cria grupinho, panelinha, que difama, que fala mal, que é o do contra. Eu nunca vi essas pessoas terminar bem. Eu nunca vi. Porque você sabe que tem aquele membro de igreja que é do contra, né? Ele é do contra. Não interessa o que vai ser feito, ele é do contra. Interessante é que essas pessoas que são do contra, geralmente são as pessoas que não fazem nada. Nada. O conselho toma uma decisão, ele reclama, ele fala mal, ele difama o pastor, os presbíteros. Mas aquela decisão ali não tem nada a ver com ele, porque ele não faz parte. Vou dar um exemplo. O conselho tomou a decisão de não ter mais reunião de oração na sexta-feira. Metade da igreja se revolta e fala mal, e difama, e aquilo outro. Mas só vinha 3 para a reunião de oração. Aí aqueles que, não, a igreja tem que ter reunião de oração, tem que voltar à reunião de oração, a igreja não ora, essa igreja aqui não tem reunião de oração. Durante 20 anos, essa igreja aqui sempre teve reunião de oração, o conselho tirou, o pastor tirou, aí o conselho diz, pronto, vamos voltar à reunião de oração na sexta-feira. Aqueles que fizeram mais barulho e que criticavam o pastor, os presbíteros, os diáconos, não vêm, não aparecem. A igreja não evangeliza, aí marca-se um evangelismo, é o primeiro a não vir. Então, meu querido, não seja instrumento de rebelião, de destruição, de discórdia na casa de Deus. Seja bênção. Seja bênção. Seja canal de bênção na sua igreja local. Seja fonte de consolo, de conforto. Seja saúde para a sua igreja local. Construa pontes e não muros. Una pessoas e não divida. Seja bênção. Eu estou falando para pastores, eu estou falando para irmãos da igreja. Vamos ser bênção na nossa igreja local. Vamos ser bênção. E no dia que você notar que você não está sendo mais bênção, ou que aquela igreja não está sendo mais bênção na sua vida e na vida da sua família, ao invés de você causar discórdia, problema, cai fora, vai para outro lugar, vá ser feliz, mas não destrua a igreja de Deus, não mexa com aquilo que não é seu, que não lhe pertence, que é do Senhor Jesus. Então, meu querido irmão, não seja instrumento de rebelião na casa do Senhor. Deus te chamou para abençoar, não para amaldiçoar. Deus te chamou para unir, não para dividir. Deus te chamou para ser abençoado e para abençoar na casa dele. Seja você pastor, seja você presbítero, seja você diácono, seja você membro da sua igreja local. Em nome de Jesus, eu queria que você guardasse esses conselhos. Como eu disse, eu estou pregando para você e eu estou pregando para mim. Hoje eu estava durante o dia pensando
avaliando, refletindo na minha própria vida. E pelo menos esses 5 pontos, eles ficaram ardendo no meu coração. E eu preciso dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso contribuir com a sua igreja, eu preciso me congregar, eu preciso valorizar a minha liderança. Eu não posso ser instrumento de rebelião, de discórdia na sua igreja. O Senhor não me chamou para isso. Como é que diz o texto que nós lemos? Provérbios 19, 20. Presta bastante atenção aos sábios conselhos e recebe de coração a orientação, assim alcançarás sabedoria. O desejo do meu coração, o clamor da minha alma, é que você tenha prestado bastante atenção aos sábios conselhos, que não são meus, eles emanam da palavra de Deus. Que você possa prestar atenção a essa orientação, guardar no seu coração, assim como eu quero guardar no meu, e assim alcançar a sabedoria prática para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.